Com a escalada das tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela, o cenário na América Latina se torna cada vez mais complexo. A Venezuela de Nicolás Maduro enfrenta uma profunda crise interna, enquanto o governo Trump intensifica sua pressão na região, gerando incertezas sobre os próximos passos. A Venezuela, sob o comando do presidente Nicolás Maduro, está imersa em uma crise que envolve diversos aspectos, com um exército defasado e limitado por sanções internacionais. Desde 2013, a economia venezuelana regrediu cerca de 15% ao ano, por 3 anos consecutivos, significando que mais da metade de sua economia simplesmente desapareceu. A inflação anual atingiu um patamar insano, 1.300.000% em novembro de 2018. Os produtos tinham seus preços dobrados a cada 19 dias, tornando itens básicos como alimentos e produtos de higiene inacessíveis para a maioria da população. As pessoas chegaram e ainda chegam a revirar lixo para encontrar comida e enfrentam horas de fila para conseguir produtos básicos. Em 2017, os venezuelanos perderam em média 11 quilos de peso corporal e 60% da população relatou não ter recursos suficientes para acesso a uma cesta básica. Isso sem contar com o sistema de saúde do país, que está colapsado, com falta de medicamentos que, segundo relatórios, começaram a faltar nas farmácias ainda em 2018. Hoje, 85% dos remédios essenciais, como comprimidos para dor de cabeça ou um efervescente para aliviar o estômago, não são mais encontrados. Além disso, mais de 22 mil médicos deixaram a Venezuela, causando a escassez de profissionais na área. Muitos com salários inferiores a $10 mensais. Isso mesmo que você ouviu, menos de R$60 por mês. A segurança é outro setor em crise na Venezuela. Em menos de 20 anos, de 1999 a 2018, a taxa de homicídios subiu de 25 para 81,4 a cada 100 mil habitantes. Isso deixa a Venezuela com uma das taxas mais altas de homicídio de toda a América Latina. Isso sem falar que tais homicídios não foram associados somente à bandidagem, já que há relatos de sequestros e execuções extrajudiciais por forças governamentais. Diante dessas situações, milhões de venezuelanos deixaram o país, caracterizando a maior crise de refugiados das Américas. Estima-se que mais de 7,7 milhões de pessoas emigraram da Venezuela até setembro de 2023. Apesar dos números alarmantes, o governo Maduro nega a existência de uma crise humanitária e migratória, classificando-a como notícias falsas e propaganda enganosa para justificar uma intervenção estrangeira. Maduro chegou a afirmar que venezuelanos que emigram se arrependem e acabam limpando banheiros em Miami, ao que os venezuelanos reagiram afirmando que preferem limpar banheiros em outro país a viver na Venezuela. E como é a relação histórica e atual entre os dois países? Já foram bem melhores, especialmente na segunda metade do século XX, mas de um tempo para cá, depois que Hugo Chávez chegou ao poder em 1999, o país se declarou socialista e anti-imperialista, indo contra o modelo americano de fazer negócio. As tensões aumentaram após acusações venezuelanas de apoio americano a uma tentativa de golpe em 2022. Sob o governo de Trump, a Venezuela de Maduro tornou-se um alvo, com os Estados Unidos deslocando vários navios de guerra para a costa venezuelana. Washington não reconhece Maduro como presidente legítimo, classificando-o como um fora da lei e chefe de cartel narcoterrorista. Os Estados Unidos acusam Maduro de envolvimento com narcoterrorismo, tráfico de drogas e liderança do cartel de Los Soles, considerado uma organização terrorista internacional. O governo americano deslocou 3 navios de guerra com mísseis guiados: o USS Gravely, o USS Jason Dunham e USS Sampson para o sul do Caribe, perto da costa da Venezuela.
Cerca de 4.000 soldados e fuzileiros navais acompanham essa frota, que também pode incluir aviões espiões P-8 e, ao menos, um submarino de ataque. O motivo oficial do envio é combater cartéis de drogas na América Latina, alegando que o regime de Maduro lidera um cartel responsável pelo tráfico de fentanil e outras drogas para o território americano. O governo Trump classificou o quartel de Los Soles, a organização Tren de Aragua e outras organizações como terroristas, permitindo o uso de forças militares nesse combate. E como Maduro tem lidado com isso? Com certeza, passivo é que não está. Em resposta ao envio dos navios norte-americanos, Nicolás Maduro anunciou a mobilização de 4,5 milhões de milicianos para combater o que chamou de ameaças dos Estados Unidos. Ele afirmou que nenhum império tocará o solo sagrado da Venezuela, nem deve tocar o solo sagrado da América do Sul. Maduro também disse que irá ativar um plano especial para cobrir todo o território nacional, com milícias preparadas, ativadas e armadas, e que forneceria mísseis e rifles para a classe trabalhadora, para defender o país. Bom, isso vai funcionar com certeza, ainda mais contra o exército mais inexperiente do planeta, que é o norte-americano. Desculpem-me pela ironia, mas parece que estamos para assistir à derrocada de mais um país militarmente invisível, que conta somente com milícias treinadas em meio à selva. O regime venezuelano também anunciou a suspensão e proibição de atividades relacionadas a aeronaves pilotadas e não pilotadas, incluindo drones, por 30 dias prorrogáveis, para salvaguardar a segurança aérea do país. Essa medida pode ser um indício de que Maduro espera um ataque aéreo e não apenas marítimo. A busca por Maduro é tão grande que o governo Trump chega a oferecer uma boa quantia em dinheiro para quem, de alguma forma, capturar ou ajudar na captura do ditador. Em 2020, na primeira administração de Trump, a oferta estava em 15 milhões de dólares. Recentemente, no início de agosto de 2025, o valor foi atualizado para 50 milhões de dólares. A recompensa é oferecida sob a acusação de envolvimento de Maduro em conspiração com narcoterrorismo, tráfico de drogas, importação de cocaína e uso de armas em apoio a crimes relacionados ao tráfico, além de ser considerado chefe de cartel narcoterrorista. Mas como a força venezuelana lidará com o poder bélico dos Estados Unidos? Em um cenário de confronto, é indiscutível a franca desvantagem da Venezuela. A Força Armada Nacional Bolivariana é reconhecidamente mais fraca, com sistemas, equipamentos, veículos e armas defasados, capacidades altamente restritas, que foram limitadas ao longo dos últimos anos por sanções internacionais e uma crise econômica prolongada que dificultou a aquisição de armamentos e tecnologia militar. O orçamento militar da Venezuela, em 2024, foi de 640 milhões de dólares, o que corresponde a 0,07% do orçamento americano. 0,0%. Parece que Davi vai precisar muito mais do que uma funda para derrotar Golias desta vez. Enquanto os Estados Unidos possuem uma força militar massiva, com 1,3 milhão de militares na ativa, mais de 13 mil aeronaves e 440 ativos navais, incluindo 70 submarinos e um dos maiores arsenais nucleares do planeta, a Venezuela conta com 123 mil soldados ativos e, segundo o governo, cerca de 4,5 milhões de milicianos. No entanto, os milicianos são civis e não profissionais militares, muitas vezes utilizados para reprimir a própria população. Uma coisa precisamos admitir: ou eles são muito corajosos ou não têm outra opção. O arsenal venezuelano inclui 844 tanques e blindados, 545 veículos de artilharia, 95 navios de patrulha e combate, 79 jatos defasados e com problemas de peças e 9 helicópteros de ataque. Apesar de ter alguns caças modernos, como o Sukhoi 30 russos, estima-se que apenas metade de seus 24 jatos estejam funcionais. Os reparos são feitos com peças de outras aeronaves,
diminuindo a capacidade da frota. Os pontos fortes seriam a defesa aérea, com os sistemas S-300 de alta capacidade e o uso de drones iranianos. A comparação é gritante. Os 3 destroyers americanos enviados sozinhos têm um poder de fogo maior do que toda a marinha da Venezuela. Cada um desses navios de guerra é equipado com centenas de mísseis multifunções e até 96 mísseis Tomahawk de longo alcance e alta precisão. O que podemos esperar pelos próximos dias? Especialistas consideram improvável que o governo Trump realize bombardeios em solo venezuelano, pois isso seria uma ação mais grave e traria um grande desconforto político. As ações dos Estados Unidos são vistas como gestos de pressão e um sinal de força com capacidade para ataques pontuais, se autorizados, mas não uma estratégia completa de mudança de regime. O objetivo é ampliar a capacidade de interdição e de ataques de precisão para pressionar o regime venezuelano. Internamente, Maduro tem tentado usar a investida americana a seu favor perante a população, dizendo para o povo se unir em torno de uma causa geral, ao mesmo tempo em que tem feito gastos para aumentar seu sistema de defesa. Enquanto isso, outros países latino-americanos estão monitorando a situação. O Brasil, por exemplo, não acredita em um risco efetivo de intervenção americana para remover Maduro do poder neste momento. Já a Colômbia considerou o envio de navios de guerra americanos à Venezuela um erro. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, rejeitou sugestões de intervenção militar dos Estados Unidos em seu país e afirmou não haver evidências que liguem Maduro a cartéis de drogas. A escalada de tensão, no entanto, pode agravar a já severa crise humanitária na Venezuela, impulsionando ainda mais a migração em massa, sobrecarregando os países vizinhos. Alguns agentes midiáticos chegaram a destacar que tais mudanças dos Estados Unidos não afetam apenas a Venezuela, mas colocam em risco a paz e a estabilidade de toda a região. A partir de agora, podemos esperar que o governo Trump continue a aplicar pressão sobre Maduro, mantendo a postura de não reconhecimento de sua legitimidade e buscando combater o narcotráfico na região com demonstrações de força e possíveis ações pontuais, mas sem uma invasão em grande escala. A recompensa pela captura de Maduro provavelmente será mantida como uma ferramenta de pressão. Por sua vez, Maduro continuará a usar a retórica anti-imperialista para fortalecer seu apoio interno, mobilizando as milícias e negando a crise humanitária como estratégia para justificar suas políticas e resistir à pressão externa. A situação na Venezuela, já marcada por um declínio econômico e social sem precedentes, permanecerá um ponto de instabilidade e preocupação na América Latina.